Olá, muito bom dia. Quero compartilhar mais um vídeo com vocês com a temática Terra Original versus Terra Restaurada. E a nossa ênfase de hoje será dada no capítulo 1 de Gênesis, mais especificamente no versículo 1 e o versículo 2. Quando você lê os dois primeiros versículos do primeiro livro da Bíblia, a impressão que se tem é que aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 e o versículo 2. No versículo 1, refere-se à criação original do sistema solar, revelando um tempo bastante distante, em que o estado da Terra era um estado de perfeição absoluta. Mas quando você lê o versículo seguinte, refere-se a uma catástrofe que ocorreu e que tornou essa criação original em um caos, ao ponto de dizer que o escritor afirmar que havia trevas sobre a face do abismo. A narrativa detalhada do capítulo 1 de Gênesis é uma descrição de um período de construção de 6 dias, no qual a terra foi restaurada à sua original ordem de beleza e de harmonia. Isto se percebe claramente em todo o capítulo 1 de Gênesis. Deus está restaurando o versículo 2 nesse capítulo 1, entrando para o capítulo 2. Vamos examinar os dois textos de uma forma mais detalhada, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quanto tempo a criação original permaneceu nesse estado de perfeição, nós não sabemos, não há como você computar esse período e olhar com mais detalhe. Mas nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que esse tempo foi um tempo de perfeição, de uma criação absoluta em perfeita harmonia. Mas que foi um universo perfeito em todos os seus sentidos. Isso eu acredito verdadeiramente que tenha sido. Vamos dar uma verificadazinha em alguns textos da palavra de Deus que poderá nos levar a concluir esta verdade. Vamos começar com o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, que diz: assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Isto nos traduz que o Senhor que criou os céus e formou a terra, a fez e a estabeleceu para ser uma terra habitada e cheia de vida, e para não ser um caos. Vamos fazer uma breve leitura de um outro texto das Escrituras, e desta vez vamos ler Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 16, que diz o seguinte: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ele faz a citação, que são 9 no total: sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes ou a pedras afogueadas, em uma outra tradução. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se,
de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras afogueadas ou fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Que coisa dramática! À primeira vista desta profecia, parece se referir a um rei humano. Tiro foi o destinatário de algumas das mais fortes condenações de profecias bíblicas. Ele foi conhecido por construir a sua riqueza através da exploração de seus vizinhos. A cidade de Tiro, que teve o seu nome, é descrita como uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulos. Tiro era um centro de idolatria religiosa e imoralidade sexual. No entanto, algumas das descrições de Ezequiel 28 vão além de qualquer mero rei humano. Em nenhum sentido, um rei terreno poderia afirmar ter estado no Éden, porque até então são épocas diferentes, muito longo o período. Ou ser um querubim ungido ao estar no Monte Santo de Deus. Penso que aqui trata-se de uma comparação do orgulho do rei Tiro com o orgulho de Satanás. Perceba que o termo utilizado pelo profeta ao citar o Éden como um jardim de Deus descreve muito bem o que ocorreu entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque até então, se você ler o versículo 1 e o versículo 2, somente aquele texto lá atrás de Gênesis 1, você não vai ter esse conhecimento, mas que ocorreu alguma coisa para que a terra ficasse sem forma e vazia, ocorreu. Mas esse texto aqui revela. Neste texto poderemos chegar a algumas conclusões do que ocorreu com a terra original, com a criação original. Esta criação original poderia ter sido aquele Éden mineral, todo glorioso, em que Lúcifer, que veio passar a ser Satanás, né? O querubim da guarda ungido andava no meio das pedras afogueadas. Se verificarmos com mais detalhe na reconstrução do Éden, verificaremos que essas mesmas pedras, que são nove pedras ao total, existem também no Éden, ao Senhor Deus restaurar em Gênesis capítulo 2, versículo 8. São Édens diferentes. Existia um Éden na terra original e um outro segundo Éden reconstruído na terra reconstruída, em Gênesis 1. São Édens diferentes, mas com o mesmo nome. Satanás era um querubim ungido que andava no brilho das pedras. Ele era um ser inculpável, até acontecer algo que o tornou cheio de culpa. Através do comércio, encheu-se de violência e pecou contra o seu Criador. Por causa desse comércio, foi lançado fora do monte de Deus. Foi expulso do meio das pedras afogueadas, onde ele habitava. Ele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Ele foi atirado na terra. Penso que foi a partir desse acontecimento foi que a terra ficou sem forma e vazia. Eu entendo que Satanás ele foi atirado exatamente onde ele habitava. E aonde ele caiu,
ficou em uma completa desordem, sem forma e vazio. Aquela beleza foi totalmente deformada. Sendo assim, percebe-se claramente que foi a partir dessa posição exaltada que Satanás conspirou em ser igual ao Altíssimo. Vamos perceber essa ideia também em um outro texto bíblico. E desta vez nós iremos voltar lá para Isaías no capítulo 14, versículo 12 a 14, que diz: como você caiu, ele faz essa descrição já de como ocorreu essa queda. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha só como Deus tratava ele. Como foi atirado na terra, você que derrubava as nações, corrompia. Você que dizia no seu coração, Deus tinha essa leitura: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo de Deus. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Que pretensão, né? O texto, com relação aos outros demais, ele acrescenta que Satanás caiu do céu e foi atirado na terra. Naquela terra original, perfeita, onde ele tinha certa administração, ele foi lançado ali. Satanás derrubava as nações. Tudo indica que estas nações estavam sobre o seu domínio, sobre a sua administração e influência, sob a sua liderança. A intenção de Satanás era de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Logo você vai perceber então que se descortina que ele tinha um trono também, mas ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Mas se percebe que o trono dele era um trono abaixo. Ele tinha uma posição de domínio, de administrador, e que exercia certa influência nessa localidade da terra original, né? Ele teve a intenção de ser semelhante ao Altíssimo. O prestígio do posto levou a cobiçar a ser similar, ou seja, conforme ao Altíssimo. Ele pretendia aumentar a sua liderança, a sua abrangência de liderança em outras áreas que ainda não estava sobre a sua administração, mas ele estava nessa cobiça de chegar àquele patamar e de colocar a sua administração bem acima da administração de Deus. Depois que assumiu esta intenção e de contagiar tal cobiça sobre aqueles que estavam debaixo da sua administração, a grande ira de Deus se acendeu contra esse anjo, fazendo com que a terra original se tornasse em um caos absoluto, com a sua queda e expulsão do posto ocupado. Fato esse registrado em Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. A terra se tornou inabitável. Satanás e suas hostes ficaram sem morada certa. Este fato serve para explicar por que ele retornou ao Éden, seu antigo lar, procurando expulsar os novos donos, que eram Adão e Eva. Pelas mesmas razões, tem inimizade com a raça humana até os nossos dias atuais. Alguns teólogos, alguns estudiosos sugerem que os demônios
seriam os espíritos dos habitantes da terra no estado original. Contudo, sabemos que nessa terra original não existia homens, visto que na descrição da reconstrução da terra de Gênesis 1, Adão foi o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. Pessoal, pelo simples fato de Adão ser criado à imagem e semelhança de Deus, isso deve ter subido a ira de Satanás de uma forma muito forte. Porque essa era a intenção dele, de ser semelhante ao Altíssimo. Passaria a descrever agora algumas considerações interessantes entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Na cronologia bíblica, envolve a criação do homem e não da criação do mundo. Poderemos afirmar que, da terra original a novos céus e nova terra, esta terra, além de ter passado pela restauração, essa terra atual, além de ter passado pela restauração, passará ainda por uma outra restauração, conforme está escrito nas Escrituras em 2 Pedro 3,13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Há abundantes evidências fósseis da existência de plantas encontradas em toda parte da superfície terrestre. Aparentemente, a submersão das sementes das águas não as destruiu e essas tornaram a brotar quando as condições assim o permitiam. Muitos fósseis e ossos de aves e animais de espécies diferentes das que são encontradas hoje na superfície da Terra são oriundas daquela terra original, né? A explicação é essa, não tem outra. Na recriação da terra original, no sexto dia, os animais e os homens foi criado e são os mesmos que conhecemos até os dias de hoje. Aqui eu encerro a minha reflexão, rogando a Deus que Deus assim lhe abençoe cada vez mais. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.